bem-vindos a mais um episódio do Minuto Jurídico, o seu podcast de Direito em 5 minutos. Eu sou Bárbara Lira e hoje o assunto é Direito Civil, com foco em contratos. E está conosco a nossa professora e doutora Tatiana Alves. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Bárbara, por esse gentil convite. Vamos aqui aprender e compartilhar um pouco de conhecimento de Direito Civil. Obrigada. Deixa eu pegar aqui. Professora, os contratos são a base das relações jurídicas no direito civil, regulamentando desde pequenas transações até grandes negócios. Poderia nos explicar a importância dos contratos no mundo civil e como eles garantem a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações entre as partes? Excelente pergunta, Bárbara. Veja só, os contratos existem desde que o mundo é mundo, né? A gente aprendeu na sala de aula que não se pode nem datar a origem dos contratos de tão antigo que eles são. E são essenciais para a nossa vida no dia a dia, porque a gente, como você falou na pergunta, a gente faz contratos todas as ocasiões. Você não sai um dia de casa sem realizar algum contrato. Seja um contrato de doação, quando eu pego uma caneta sua, né, e você me doa a sua caneta ali. Quando eu vou na cantina da faculdade, por exemplo, comprar um lanche, eu estou ali realizando um contrato, né? Então, essa matéria, essa disciplina de contratos, ela é muito importante. Por quê? Porque ela traz para a gente, o que é que o contrato traz para a gente? Traz uma espécie de segurança jurídica no sentido de previsibilidade das relações jurídicas entre as pessoas. Traz para a gente uma certa estabilidade, porque, vamos lá, dar um exemplo aqui bem básico. Quando você faz um contrato de locação de imóvel, às vezes você está em uma outra cidade, às vezes você está em outro estado. E quando você faz um contrato de locação de imóvel, é porque você quer se mudar. Você vai sair dali, você quer se mudar. Então, a regra, né, geral é que você vai fazer um contrato de 30 meses. E você quer o quê com um contrato de 30 meses? Estabilidade. Você quer a segurança de que você vai se mudar, de que você vai mudar seu filho de escola, de que você vai mudar de emprego, né? Mudando de cidade, você vai mudar toda a sua vida ali, você quer estabelecer um prazo ali, limite ali, para que você possa chegar e ficar ali até o final daquele contrato, sem interrupções, não é isso? Então, eu acredito, né, que o contrato ele é a mais fundamental expressão da autonomia da vontade. Sem vontade, não há contrato. É isso. Mas a gente também tem que lembrar um outro detalhe, que é como eu disse em sala de aula já para vocês, e vou repetir aqui agora, é que liberdade volitiva sem contenção, ela converte-se em quê? Em abuso. Então a gente tem o contrato, a gente tem as regras contratuais, a gente sabe que existe o princípio do pacta sunt servanda, onde os contratos precisam ser cumpridos, porém a gente sabe que isso não é um princípio absoluto, né? Que a gente precisa respeitar também a função social do contrato. A gente precisa respeitar a ordem pública. Então, a gente não pode estabelecer um contrato sem que ele possa nos garantir também que ele não será abusivo, né? Então, temos mais uma pergunta. Em um cenário de constantes mudanças econômicas e sociais, como o direito civil tem se adaptado para garantir que os contratos mantenham sua relevância e eficácia, especialmente diante de situações imprevistas, como crises financeiras? Excelente pergunta, mais uma vez. Veja, eu digo que o direito civil ele é um direito mutante, porque ele está sempre mudando para acompanhar a evolução da sociedade, né? E ele também é um direito flexível, por quê? Porque trabalha muito com princípios. Então, um dos princípios que ajuda muito no direito civil a se adaptar, né, às mudanças é o princípio da função social, é o princípio da a teoria da imprevisibilidade, por exemplo, que a gente aplica nas revisões contratuais. Então, o que é que acontece? Tivemos um episódio recente, que foi a pandemia, e com a pandemia, o que foi que aconteceu? Nós tivemos uma situação inusitada, imprevisível, inesperada, né? E quando a gente fala de adaptação, né? Quando a gente fala de segurança jurídica, quando a gente fala como é que o direito ele vai
se moldar a tudo isso. Né? A gente teve, durante a pandemia, a RJET, que é o Regime Jurídico Emergencial Transitório. E ele veio e ele trouxe situações que suspenderam os prazos prescricionais e decadenciais durante a pandemia. Né? O prazo de uso capião também foi suspenso na pandemia. Né? A revisão contratual, que era uma situação realmente de exceção, né, pôde ser mais aplicada durante o tempo da pandemia. E tudo isso, o direito civil ele foi acompanhando, ele foi se modificando. Além disso, a gente também pode colocar nessa pauta aqui uma cláusula que está sendo muito utilizada hoje em dia nos contratos internacionais, que é a cláusula hardship. Nessa cláusula hardship, ela tem a possibilidade de colocar no contrato uma cláusula em que preveja aí justamente essas mudanças econômicas, essas mudanças financeiras que acontecem aí no âmbito internacional. Ótimo. Professora Tatiana Alves, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu gostaria de lhe agradecer pela colaboração, pelos esclarecimentos tão importantes e agradecer também à faculdade por todo o apoio no nosso podcast. Fiquem de olho no nosso próximo episódio.